Maravilhoso. Agradecemos ao Senhor a bênção de estarmos aqui reunidos, buscando aprender mais uma lição. Suplicamos a Ti, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre nós, que possa abençoar todos que estão participando aqui dos dois planos da vida, que a Tua luz, que a Tua paz possa continuar iluminando os nossos caminhos, nossos corações, ainda que a gente não entenda, meu Pai, a extensão do Teu amor, mas que possamos, em nome de Jesus, continuar contigo, que o Senhor possa ser conosco, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz e o amor de Deus seja com todos nós. Que assim seja, né? Assim, então vamos dar continuidade então lá no capítulo 5, né? O irmão, como é que chama o capítulo aqui? Esse aqui é Irmão Gotuso. Gotuso. Aí como a gente ficou aí uma semana sem fazer o estudo, se puder só dar uma pincelada no que foi estudado naquela primeira semana e a gente continua de onde você parou. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, tá sim. Eu fechei a minha câmera para eu poder pegar o meu rascunhozinho aqui, tá? Sem problemas. E aí eu vou. O que aconteceu? Na semana, no último dia do estudo, a gente acabou que a gente não entrou bem na história. Aí o que eu fiz? Eu dividi a história em tópicos, que aí a gente vai falando de cada tema, e aí cada um que desejar acrescentar alguma coisa pode ir acrescentando. E aí, o começo, história geral, qual que é o contexto, né, do capítulo? Eles estão numa casa transitória, né? Sim. E eles chegaram lá, assim que eles chegaram, eles foram recebidos pelos dirigentes, isso no capítulo anterior, eles foram atacados, e a dirigente, ela toma as providências dela, e estão com eles, o Vicente e o padre, não, a Ana e o padre, do padre, olha, se não me engano. E aí, Ana e o padre, eles vão para o local. Tá falhando, Darcy. Oi? A sua voz tá picando muito. Tá, eu vou ficar quietinha, vamos ver se melhora. Melhorou. Tá. Aí o padre e a enfermeira Luciana, eles vão para o recinto para fazer as orações dele, e o André é apresentado ao irmão Gotuso, que como o André foi médico na Terra, né? E aí eles começam a conversar, e o irmão Gotuso, aí já entra na parte, né, da história do irmão Gotuso, que ele foi médico na Terra, ele foi fiel aos costumes, né, da vida, era bem casado, tinha filho. Quando ele ficou doente, né? Quando ele teve a pneumonia, ele como médico, ele sabia que não tinha futuro, que ele ia morrer mesmo, que ele ia desencarnar, mas ele aceitou a doença, né? E preparou para o desencarne. Então, ele deixou as finanças todas organizadas, ele tinha 2 filhos, e procurou o padre falou, pode ficar tranquilo, que de onde que você estiver, você vai poder olhar pela sua esposa, pode ficar tranquilo, você não vai ir para o inferno, você vai para o céu, e como anjo, você pode ficar tranquilo, que as coisas aqui você vai continuar zelando pela sua família. E aquilo ali deu um conforto para ele, e ele tinha certeza que ele ia desencarnar, né? Que ele ia para o alto escalão. Mas ele tinha certeza que a vida ela não terminava no túmulo, né? Ele sabia que tinha mais alguma coisa além do túmulo. Aí teve uma hora que eu estava lendo, eu não sei, eu fiquei pensando que ele tinha 50 anos, bem casado, exercia a medicina de uma forma muito tranquila, era abastado.
entendia o contexto da vida, sabia que a vida não era só aquilo, né? E sabia que tinha mais alguma coisa, que Deus não ia criar tudo para acabar com o túmulo. E eu cheguei a pensar no momento que talvez ele seria até um completista, porque ele exerceu, assim, da visão do que ele está nos contando, né? Ele exerceu todos os atributos que ele precisava para poder ter uma vida produtiva. E aí ele desencarnou e foi totalmente diferente, né? Tudo aquilo que ele tinha, que ele esperava, que ele sabia, ele chegou lá, ele foi para as zonas umbralinas, ele sofreu e tentava achar a casa dele de tudo enquanto é forma, ele não conseguia achar, com muito custo. Depois de 10 anos, ele conseguiu encontrar a esposa dele, e a esposa dele tinha acabado de ter um nenenzinho do primo dele, que quando ele desencarnou, esse primo aproveitou e desvirtuou, né? Os filhos, acabou com o recurso que ele tinha deixado, e isso causou nele uma grande mágoa. Então, naquele momento ali, ele não conseguiu sustentar. E aí ele foi resgatado pelos amigos. O André ainda pergunta, mas você tinha amigos? Ele falou, tinha, mas eu não tinha naquela hora condição de perceber os meus amigos. E aí, depois de muito sofrimento, ele foi resgatado e ele estava nesse... Tem hora que eles falam asilo, eles falam casa transitória, né? Ele estava ali. E o André achou estranho, né? Porque ele contou para o André que ele já estava trabalhando. E mesmo ele não tendo superado, né, a falta, ele ainda sentia muita falta dos costumes, né, da terra, mas ele já estava trabalhando. Ele ainda estava no processo de desapego da vida terrena. E aí, ele conversando com o André falou, né? Mas eles já planejavam uma próxima encarnação, né? E durante a conversa com o André também, o André perguntou, mas qual que é o seu lazer, né? Aí o lazer dele era respirar ar puro nos campos da terra. Era a única alegria que ele tinha, porque quando ele né, pensava nas possibilidades, pensava na promessa, ele não conseguia desapegar da vida terrena dele, da esposa, dos filhos, da vida que ele tinha. E ele ainda não havia aceitado a morte. O Darcy, inclusive uma das coisas que ele reclama, que era dos resíduos dos pensamentos que os desencarnados, encarnados criavam, e por essas razões é que ele desejava estar se purificando, né, se limpando na crosta da Terra. Ou seja, existem ambientes na Terra que eles estão mais puros, né? Principalmente onde tem ali matas, onde você tem, por exemplo, né, o mar. É por isso que o mar é um repositório. Não é à toa que você foi parar no mar, né? Energia. Aí, quando eu for falar do ambiente, o Vicente, aí eu vou falar dessa influência dos pensamentos terrenos naquele ambiente, né? A influência que esses ambientes exerciam sobre as pessoas que estavam ali. E aí o lazer dele era ir para a terra, e o André ele ficou muito incomodado, porque quando ele deparou naquela situação, que ele falou, olha, eu também médico, eu também desencarnei, eu passei pelo mesmo processo, eu tive problemas com a minha família, né? E eu fui para o nosso lar, e chegou no nosso lar, eu não pude exercer a medicina
propriamente dita, né? Ele chegou lá, ele achou que ele fosse trabalhar assim que ele acordou, que ele fosse trabalhar, e aí depois ele viu que ele tinha que aprender ainda. E aí ele ficou pensando, o André ficou pensando que como que era diferente, né? E no final ele consegue perceber que são situações diferentes. Aí, nesse capítulo, pega também e fala, né? O Gotuso pergunta para o André. O André, quando o Gotuso vai e conta a história dele e fala do sofrimento interior, aí o André se compadece dele e fala, não, o Gotuso, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Às vezes tem alguma coisa, né, que eu possa intervir por você. E aí o Gotuso pega e fala, não, eu tenho que trabalhar dentro de mim, eu tenho que ainda me aperfeiçoar. Eu já estou no caminho, eu já estou estudando, eu já estou tentando dissipar a mágoa, eu estou no caminho, mas eu ainda não consigo, eu ainda não consegui. E aí o André achou, também percebeu que ele não conseguia ver os pensamentos do André. Porque o André já conseguia ver os pensamentos, o sentimento das pessoas, ele já conseguia perceber. Nos livros anteriores, nos capítulos anteriores, a gente viu que ele foi treinado a perceber não só o que a pessoa estava falando, mas também ele conseguia perceber o que a pessoa estava sentindo. Então, quando ele entra na sala, que ele vê que o Gotuso já está atendendo, e ele levou um tempo maior para poder atender, ele percebe que o Gotuso não está vendo o que ele está pensando. Aí ele começa a entender que mesmo dentro daquele complexo, ele sendo médico, ele tendo desencarnado, ele tendo cumprido em parte a tarefa dele, o Gotuso também, e aí leva lá para o capítulo 11, 12, 13, quando ele pergunta para o André, você já participou de alguma reencarnação, de um processo reencarnatório? E aí aparece a diferença. Eu acho que eu estou indo muito rápido. Eu acho que se alguém tiver algum comentário ou se eu esquecer alguma coisa, pode falar, porque eu acho que essa parte é muito importante. Que dentro do mesmo tema, a gente tem 3 diferentes, né? Porque a gente tem o André, que teve a vivência dele, a gente teve o Gotuso também, que teve a vivência dele, e se a gente voltar lá no capítulo 11, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, a gente vai ver que tinha também o Vicente, que era médico na Terra, né, que foi médico na Terra, e também sofreu muitos interpérios na Terra, e quando ele chegou no plano espiritual, ele tinha uma carga grande também de sentimento, de mágoa, né? De apego àquela situação que ele tinha vivido. A gente observa que o próprio Gotuso, o próprio André Luiz chegaram no mundo espiritual como suicidas. Uhum. Né? Mas olha que interessante. Mas por que um ficou numa casa transitória e o outro foi para nosso lar? Então, há diferenças. Esse que é o detalhe. Bom, eu não conheço a vida de Gotuso, mas aqui na Terra a gente conhece a vida de André Luiz. Os feitos de André Luiz, né, nos tempos em que ele viveu aqui, os benefícios que ele trouxe, que ele trabalhou para as questões de vacinas, né, da luta dele. Então, é diferente. Olha que interessante. Então, mesmo ele estagiando nas zonas umbralinas, ele fez jus a ir para nosso lar. Ou seja, as questões de vibrações dele eram mais positivas do que a de Gotuso e do próprio Vicente. E o interessante, o Vicente, é que o que o Gotuso relata, ele não entra em detalhe tudo, mas o que ele relata é que ele tinha uma vida correta, ele tinha uma vida assim. Ele seguia todos os preceitos religiosos, familiares, né? Ele era um médico promissor, e quando ele descobriu, ele não revoltou, ele viu que ele estava doente, que ele ia morrer. E ele não revoltou, ele aceitou. Tem um dos livros de André Luiz, eu não sei mais qual que é, mas que o André está conversando com o mentor e ele vira e fala sobre essa questão da medicina. Eu nem sei se é nesse Obreiros mesmo.
E ele vira e fala que a grande maioria dos médicos que vieram para a Terra chegam no mundo espiritual falidos. Uhum. Porque Nesse capítulo, ele fala que a maior parte das pessoas que estão naquele sanatório são médicos. Então, olha que interessante. Por quê? Porque existem determinadas profissões, né? Terrena, medicina, a justiça, todas essas profissões, elas exigem do mundo espiritual proteção especial. Então, como eles têm proteção especial, eles deveriam dar mais. Então, é chamado de sacerdócio. Só que eles não exercem esse sacerdócio, eles exercem só a profissão. E extrai da profissão apenas a questão financeira. Então, conforme diz, são poucos aqueles que realmente exercem o sacerdócio. E aí, voltando aqui, ele sonhava O Darcy, a Isabel que está com a mão levantada. Ah, tá. Pode falar, Isabel. Darcy, não pode seguir. Só uma questão que me chamou a atenção. Abaixo, meu. Hã? Abaixo do microfone. Peraí, estou falando. Melhorou? Eu chego mais perto. É um pouco baixo, pode falar. Dele falando, né, que achava que pudesse velar pela esposa e pelos filhos da região celestial. E a realidade foi completamente diferente. Ele nunca ao campo. Aí isso me chamou a atenção. A gente imagina, né? Eu pelo menos imaginava, né? Que assim, uma vez que você criou laços, e isso seria assim. Aí, na verdade, assim, nos livros, o que a gente vê? O tempo todo, na hora que chega lá no mundo espiritual, na verdade aqui, né? Sei lá. Você nunca encontra com ente querido, você nunca encontra com ninguém conhecido. Como que é isso, né? Então, como que cada um vai levando seu piores Isabel, tem que lembrar o seguinte, tem gente que nem percebe que desencarna. Como é que vai pensar em quem desencarnou antes dele? Ele sabe que desencarnou, ele, né, aceitou e tudo mais. Não, aí sabe, mas você está falando assim, num primeiro momento, muitas vezes as pessoas não sabem que desencarnaram. A gente atende isso em reunião mediúnica todo santo dia. Eles não têm a menor ideia que desencarnaram. Então, como é que eles vão pensar assim, ninguém vem me esperar, mas eu não sei se eu morri, como diz, morri, desencarnei. Como é que eu vou esperar que um avô, um tio que desencarnou venha me receber? O problema também, Isabel, é problema de sintonia. Diz o André Luiz, e confirmado pelo Ezequiel, que muitos espíritos, às vezes até entes queridos nossos, eles estão frente a frente conosco e nós, dependendo da nossa condição, não conseguimos vê-los. Porque a nossa faixa de vibração é outra. Então, a partir do momento em que você deixa a matéria, você está levando com você aquilo que você construiu. Se o que você construiu aqui na Terra é pesado, você vai continuar vivendo a condição humanizada. Então, eu não sei se é no livro nosso lá, o André Luiz relata que a primeira vez que ele veio na Terra, que ele via as avenidas lá no Rio de Janeiro com muita tranquilidade, sem grandes problemas, sabe? E aí ele foi na casa dele, teve aquela decepção toda, ele quase voltou para as zonas umbralinas. Aí um dia ele retorna já numa condição melhor e vem para um trabalho. Quando ele chega na avenida lá, na avenida principal no Rio, ele observa que aquela avenida estava lotada de gente. E já era mais tarde. Aí ele pergunta, ele questiona, mas de onde que vem tanta gente assim? E aí o mentor vira para ele e fala assim, não, isso aqui é tudo espírito. São espíritos que estão vagando por aí, mas eles estão nos vendo? Não, eles não estão nos vendo. E aí ele pergunta, mas engraçado, da primeira vez que eu vim aqui, eu não vi essa turma. Ele virou e falou assim, mas a faixa que você estava era outra. Agora você tem a capacidade de ver todos que estão aqui. Mas nem todos vão conseguir nos ver. Certo. Então, acho que eu posso voltar, né?
E aí, ele ainda não havia aceitado a morte. Por que ele não havia aceitado a morte? Porque ele não conseguia desprender daquela vida boa que ele tinha. Ele não queria abandonar aquilo. Porque não tem como você fazer uma omelete se você não quebrar os ovos. Se você ficar olhando para o ovo e falar, o ovo é lindo e eu não vou quebrar, você não vai comer a omelete. Então, não tem como. Então, não tinha como ele evoluir se ele não deixasse aquela vida para trás. E era essa a dificuldade dele. E ele tinha consciência disso. E ele já estava trabalhando para poder aceitar que aquilo ali acabou, que ele podia voltar àquela situação como filho, como marido e como pai dos filhos dele, ele não poderia mais. Aquilo ali já era passado. E era isso que fazia ele sofrer. Ele também sonhava em conhecer as esferas mais altas, que ele tinha conhecimento, ele sabia que o conhecimento dele e a visão dele era muito pequena em relação a tudo que existia, né? Então, ele tinha vontade, o André perguntou, você não tem? Ele falou, não tenho. Estou me preparando, estou estudando para poder chegar nesse ponto, né? E aí eles trocaram as experiências, o André contou a história dele, contou o que aconteceu, falou com ele, olha, não fica perdendo tempo, né? Com esse sentimento, vão para frente. Eu passei por isso também e consegui vencer. E aí, finalizando, já lá no finalzinho, né? A assistente chama e eles vão para o atendimento. E aí, nessa hora, o André percebe que a diferença entre as energias, né, de cada grupo. O atendimento dele não é individual, o atendimento dele é em grupo, e ele olha não só a parte física, a parte perispiritual, né, mas também a parte emocional. O tratamento ali é muito de aceitação. E aí, a cada grupo, de acordo com a energia emanada. E eu achei muito interessante que assim, é uma forma de trabalho diferente do que nós vimos em nosso lar. E acontece, eles recebem, eles trabalham, né? Diferente, a energia que emana lá é diferente. É mais perto da Terra, né? Aí eu vou começar a falar do ambiente. Aí eu falo que o ambiente, ele... Deixa eu achar aqui. O ar é pesado pela influência dos pensamentos terrenos. Gente, aí quando eu li isso, eu falei, como pode, né? Os nossos pensamentos aqui tá interferindo nessa casa, né? De acolhimento. E ela é bem próxima, porque a influência dos nossos pensamentos chega até lá. E aí, o trabalho lá nessa casa é muito árduo. Os dirigentes, eles passam um tempo, né, trabalhando e outro tempo estudando, né? Aí você seria descansando. Mas não, eles não passam, eles ficam um ano na colônia, eles revezam entre o irmão Galba e a irmã Zenóbia, e o ano, eles trabalham um ano e saem da direção da casa um ano. E nesse um ano que eles ficam fora, eles descansam, não, eles vão para o estudo, eles vão se aperfeiçoar, eles vão evoluir enquanto ser humano para poder estar conseguindo conduzir, porque o trabalho é muito árduo. Então, se eles não estiverem firmes no propósito deles, de evoluir, de estar ajudando aquela turma que está chegando ali, que consegue chegar ali. Porque eu fico pensando assim, tem espírito que consegue chegar ali, tem espírito que consegue chegar no outro. Ele vai ser acolhido de acordo, ele vai enxergar aquilo que ele tiver capacidade de ver, aquilo que ele tiver pronto para ver. Então, às vezes, ele passa na porta de uma casa de acolhimento e não consegue ver aquela casa. Darcy, a diferença é que
a Zenob e o Galba, eles têm a oportunidade de ir para outros orbes, né? Uhum. O Gottuso, ele reclama com o André Luiz que ele sequer teve a chance de conhecer Colônia. Ele nem fala de Nosso Lar. O André Luiz fala de Nosso Lar com ele, mas ele sequer... Por quê? Porque as condições dele ainda é para viver próximo à crosta da Terra. E isso me faz lembrar muito a questão daquilo que a espiritualidade tem falado, dos espíritos humanizados. Os espíritos humanizados, aqueles que desencarnaram na Terra e permaneceram humanizados, dificilmente eles largam a Terra. Por quê? Porque eles não têm a mínima condição de vivenciar em outras esferas, em colônia nenhuma, porque eles ainda estão presos muito aos vícios e aos costumes da Terra. Não tem como sair disso. Eu estava rindo aqui porque, ainda dentro daquilo que a Patrícia perguntou, né? A Patrícia não, a Isabel, então eu comentei com a Estela, se eu desencarnar primeiro, né, e porventura ela está dormindo e eu venho à noite para dormir junto com ela, se ela vai me aceitar dormindo na cama com ela. Eu vou morrer de susto. Agora você vê, dormiu comigo a vida toda e vai morrer de susto. Tão feliz. É isso aí. Então a resposta dela foi que não pode, Vicente? Foi, não, é porque eu vou assustar, uai, porque você sabe que a gente é espírita, mas a gente não quer o espírito pertinho da gente. Né? Que distância. Só presta para encarnar. A não ser para ficar tomando conta da casa à noite enquanto ela dorme. Aí eu falei com ele, e se eu morrer primeiro? Ele vai dormir até de luz acesa, que vocês acham que ele não tem medo? Tem medo. Muito medo. O problema é a pessoa estar ocupada aí. Não estou acreditando, não. Me fala uma coisa. Porque tem espíritos que estão tão agarrados à condição humana que ficam por aqui, que não tem condição de sair, né? E o que propicia essa passagem deles? O que os ajuda a sair dessa condição tão humanizada? Aqueles parentes que amam esse espírito, e parentes que eu digo, pode ser que viveram na Terra ou que que habitam o plano espiritual superior. Esses parentes continuam trabalhando com ele em todos os aspectos para ele despertar os valores dele. É o famoso olhos de ver que Jesus diz no Evangelho. Aí o que acontece? Quando esse espírito atinge uma determinada condição, ele é levado para uma reencarnação compulsória. E outro detalhe, viu, gente? A reencarnação compulsória não é como acontece em Nosso Lar, que eles pegam o espírito, leva, ele vai miniaturizar, nada disso. Ele é ligado à mãe, a espiritualidade tem os processos de fazer isso, né? Ele entra numa espécie de dormência. O corpo perispirítico, na condição em que ele está, ele é ligado no útero materno, e o tempo é que vai fazendo com que ele vai diminuindo o tamanho perispirítico até ele atingir uma condição. Ele até chega a dizer que os espaços vazios que existem no perispírito, eles vão se perdendo para aglutinar a matéria e ele vai diminuindo. Olha que interessante. Porque, assim, muito espírita acha que toda reencarnação é igual a de Sigismundo, né? E não é assim. Como nem todo desencarne é acompanhado pela espiritualidade. Então, muitos abortos espontâneos que acontecem podem se dar por conta disso, não? O próprio espírito pode também provocar um aborto. Pois é. Pode. Porque ele não está querendo. Sim, ele pode provocar. Uhum. Existem situações, inclusive, num dos livros de André Luiz, ele relata o mundo espiritual para fazer uma mulher sofrer. Era uma mulher que vivia nas boates, dançando e tal. Aí, o que eles fizeram? Ela engravidou.
Ela engravidou e aí eles passaram a proteger aquele espírito para fazer ela sofrer. O mundo espiritual inferior protegia, ela tentou abortar, ela tomou remédio, e eles criaram uma proteção uterina para ela não abortar. Para ela para não deixar ela abortar. Sim, era a única forma deles fazerem ela sofrer. Olha que interessante. E a espiritualidade usando isso, a criança veio para salvá-la, né? Para ajudar. Sim, a criança veio para ajudar. Uhum. E aí, o que você falou, Vicente, que a gente, quando pensa, né, em reencarnação, aí a gente pensa naquele exemplo, que é o capítulo 11, 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz, né, que conta a história, detalhe de como que é projetado, o corpo faz tudo. Só que ali naquele plano, lá ainda explica direitinho que tem a encarnação espontânea, a programada, né? E a reencarnação compulsória. No caso ali, as reencarnações elas eram mais compulsórias. Né? A reencarnação em nosso lar, por exemplo, você tem quase que a participação dos habitantes de nosso lar no projeto reencarnatório. Mas quem está aqui na Terra humanizado não tem isso, não. Aqui é no laço. Aqui é o seguinte... É mais próximo da crosta, eles estão mais próximos, eles recebem a energia da Terra, o processo, a necessidade é diferente. E eu acho isso muito importante para a gente entender, porque às vezes a gente fica um pouco engessado em alguma informação que a gente recebe, achando que aquilo ali é só... Mas não, é diverso. Então, assim, deixa bem claro que a gente tem vários tipos e várias situações. E mesmo 3 médicos em situações diferentes tiveram destinos diferentes e todo mundo chegou no finalmente. Ou vai chegar no finalmente, mas o percurso ele é individual. Cada um vai ter o seu... Muitas vezes a gente vê, né, a gente fala, mas é tão simples. Ué, é tão simples para você. O caminho está sendo você que está trilhando. Por isso é que eu falei aqui já mais de 10 vezes, se for uma vez só, não, mais de 10. Todos nós deveríamos ler o livro do Frederico Figner, que é o irmão Jacó. O livro chama Voltaire. A gente lendo esse livro, você passa a ampliar um pouco mais a visão sobre esta situação, sabe? Porque o que nos prende à Terra? Esse é o detalhe. Onde que está o nosso tesouro? Então é o seguinte, pela misericórdia divina, só existe uma maneira de nós podermos evoluir, é reencarnando. Então, quando eu começo a ficar muito tempo, e querendo ou não, para eu ficar no âmbito espiritual, mas na condição humanizada, quando eu falo âmbito espiritual, é aqui na Terra. Mas para eu ficar aqui e numa condição humanizada, alguém vai ter que dividir comigo as forças e as energias para eu subsistir. Então, indiretamente, eu vou estar prejudicando alguém. Porque a pessoa também precisa de energia para sobreviver. Então, ele é 2 espíritos ou mais usando o mesmo corpo. Então, o consumo de energia animal no nosso corpo ele é maior. Então, vai sobrecarregar esse corpo. E aí é quando vão surgir também as enfermidades, aquelas que não aparecem nos exames da medicina atual. É por isso que no futuro nós teremos, sim, as cirurgias psíquicas. É isso. Certo. Ô, Darcy, eu estou lembrando aqui, eu acho que a Patrícia estava falando, né, da questão... Essa questão de desencarnar e ficar por aqui, né? O meu pai, quando desencarnou em 2012, logo depois, uns meses depois, eu sonhei em desdobramento. Eu estava com minha mãe na cozinha, parecia que ela estava batendo um bolo, e eu conversando com ela, eu falei, mãe, vamos fazer uma prece. E aí nós duas paramos, fizemos a prece, abaixei a cabeça, daí que eu levantei, meu pai estava na mesa. Aí eu virei para ele e falei assim, pai, você está sabendo, né, que você já não está preso mais naquele corpo que te limitava tanto,
Você está livre, você não precisa ficar só em casa. Agora não, agora você pode sair, né? Tipo assim, você não está mais chumbado esse corpo, não, ali. Eu sei, mas eu vou ficar aqui mesmo. Falou desse jeito. Falei, então tá, fica. Aí, tempos depois, acho que foi ano passado, o Ezequiel falou assim, você quer notícia do seu pai? Eu falei, sempre. Ele falou assim, ó, ele pediu para sair da sua casa, porque ele falou assim, é incrível como é que ele falou, é incrível como é quando o espírito percebe que já não é a casa dele, a família dele, o meu cachorro, o meu gato, meus móveis, a minha esposa, a minha filha, meu filho. Quando ele percebe que ele sai esse pensamento fixo, né, de que ainda tem posse das coisas, né? E aí ele pediu para vir para o centro. E aí agora ele está lá direto. Inclusive, em várias comunicações que eu tive com espíritos na quinta-feira, em diálogos, uma delas falou assim, seu pai está sempre por aqui. Esse é meu pai, isso eu conheço, está sempre lendo e estudando. Então, assim, ele pediu para sair, ele não quis mais ficar aqui. Isso foi há pouco tempo. Porque já não é 2012. Que ele... Então, ele já estava aqui, ó, há muito tempo. E segundo o Ezequiel, pela atitude de vida dele, ele desencarnou como suicida. Então, não deve ter sido fácil também, não. Mas, a princípio, a ideia que eu tinha, assim, por ter tido esse desdobramento, é que ele realmente ficou aqui durante um bom tempo. E aí, tipo assim, cada mudança de móvel, de lugar, de desfazer de um móvel, comprar um eletrodoméstico, meu pai era assim, né? Tudo ali controlava. Aí eu fico imaginando o tanto de sofrimento que é você falar assim, mas eu deixei dinheiro no banco, vocês estão acabando com dinheiro, ou vocês vão gastar com isso, porque ele era muito prático, muito pragmático, então ele não via necessidade de comprar certas coisas e ficava muito irritado. Então, assim, você imagina que aquela pessoa desencarnar e ver a casa mudar, os móveis mudarem, as coisas serem doadas, algumas coisas serem compradas, e ele não participou disso, entendeu? Para quem é apegado, isso é um sofrimento absurdo, né? E é o que o Gotuso fala, que quando ele chegou lá, que ele encontra a esposa dele com outro, e não tem como mudar, isso aí não tem como mudar, ele não consegue digerir e ele não consegue que isso mude. E aí eu fico pensando, comentando o estudo, por quê? Porque ele estava programando para nascer filho da esposa e né, no caso, seria um malfeitor, casou com a esposa dele. Filho do próprio rival. Filho da esposa do próprio rival. Aí eu fico pensando, como que o coração dele não deve estar... Porque eu, encarnada, consciente, eu sei que se para ele tá lá em cima, na esfera, ele sente a energia da esposa com o marido dela atual, os filhos se perdendo, imagina ele vivendo lá. Eu, encarnada, eu não ia querer. Eu ia querer afastar para poder curar a minha dor, para depois poder conviver com toda essa dor. Aí é nessas horas que a gente tem que pensar que a gente tem que resolver essa questão antes de desencarnar mesmo, viu? E eu acho que se deixar para resolver depois, nós estamos ferrados. Pois é, e eu acho que isso é um exemplo para a gente trazer para a vida da gente, para a gente trazer, porque assim, na hora que a gente chegar lá, não tem, aí é só olhar na telinha o que fez. Mas isso está lá no Evangelho, Darcy. Né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual que é o teu adversário? Esse que é o detalhe. Só lembrando aí que para vocês verem, né? A Aline é filha e ela expulsou o pai de casa. Eu tenho certeza que quem comprou o terreno, construiu a casa, foi ele. E o filho vem, expulsa o pai de casa. E depois joga os pais no asilo aí, não tem problema nenhum, né? Primeiro que eu não expulsei, eu falei que ele estava livre, se ele quisesse ir para outro lugar, ele não estava preso dentro de casa. Não expulsei ninguém, não. Agora, tem uma coisa que ninguém pode falar, que eu vou botar idoso nenhum da minha família no asilo, isso aí de jeito nenhum. O exemplo que eu tive dentro de casa foi muito bom, graças a Deus.
Não, eu sei. Mas eu falo assim, eu falo no sentimento que ele não deve ter, né? Para aceitar essa possibilidade, para se curar, para acabar de se curar. Ele vai nascer naquele contexto. E aí a gente vê o nenenzinho, né? Aquele bebezinho bonitinho, a boquinha rosinha, bochechinha, o olhinho, parece uma buticaba. Mas ali dentro tá o cara que quer esganar ela, safada, porque ela me prometeu que ela não ia ficar com o outro. Mas aqui vai passar pelo esquecimento também, graças a Deus. Aí vai conseguir, vai pelo menos amenizar um pouco a questão. É lógico que energeticamente vai ter um antagonismo ali, mas pelo menos vai ter, como diz, uma brecha pequena ali do esquecimento para poder começar do zero de novo, vamos dizer assim. Não. Principalmente enquanto é bebezinho, enquanto é menorzinho, mais compaixão a mãe tem. Quanto menor o filho, mais amor a mãe tem, mais acolhimento, e isso assim, hormonal, gente. Quando a mulher ganha o neném, tem uma substância que cai na corrente sanguínea dela que faz com que crie vínculo entre ela e a criança. E se não tiver essa substância que cria o vínculo, o leite não desce. E o leite está ligado a essa substância que cria o vínculo e faz o leite descer. Olha que coisa perfeita, né? Tudo é perfeito. Essa semana, na quinta-feira, eu atendi um espírito foi assassinado pelo próprio pai e a madrasta. E ele instruiu ela a fazer uma medicação para ele parecer morto e enterrar ele vivo. Quando ele era criança, ainda tinha uns 12 anos no máximo. E agora estavam cogitando a hipótese dele reencarnar como filho dos dois de novo, né? Porque a mãe dele já tinha morrido e ficava só a madrasta. E ele estava revoltadíssimo, né? E eu falei assim, mas olha só, eu falei com ele, nem você é mais aquela pessoa, nem seu pai também é. Já passou muito tempo e seu pai, primeiro que vai ser um filho dele com essa nova mulher, né? Aí eu comentei que contexto esse é outro, que o pai dele também podia ter mudado, como o Ezequiel fala, né? A gente não pode ser o mesmo todo dia a gente tem que mudar, e a gente muda mesmo, né? Então, que ele não tivesse medo, né, do pai de novo, porque talvez esse antagonismo não tivesse acabado, por enquanto, assim, ao passar pelo esquecimento dele, né, ao reencarnar. E o pai vendo um bebê nascer de novo numa outra época, num outro contexto, que talvez, né, a coisa fosse mais amenizada. Né? Uma menina estava morrendo de medo de voltar para a família e o pai assassinar ele de novo. E é complicado, viu, gente? O negócio é fácil, não. Não. E aí, terminando falar do ambiente, eu acho que ficou faltando falar da diferença de reencarnação. Acho que eu já falei, né? Que a reencarnação que a reencarnação é programada, que era a reencarnação que o André Luiz já tinha participado, né? Ele foi para o aprendizado, que foi a do Sigismundo, e essa reencarnação dele, do Gotuso, que ele já estava se programando, já estava estudando, uma reencarnação compulsória, que seria no seio da família onde que ele tinha acabado de desencarnar. Que se a gente pensar bem, ele tinha acabado de desencarnar, é muito próximo, na esposa dele e no primo dele, né? Muito, muito, muito rápido. Olha, sobre reencarnação compulsória, o livro Ícaro Redimido, ele tem uma descrição muito minuciosa a respeito de uma biologicamente falando, espiritualmente falando, da reencarnação, quando o espírito não tem a menor noção de que está sendo reencarnado.
quem quiser ler. E a outra coisa é aquela que você falou, como é que pode o pensamento da pessoa influenciar no plano espiritual dessa forma, né? Uhum. Outro livro que eu recomendo é o Segunda Morte também, que é muito bom nessa parte, vai falar dos tipos de pensamento e o mar de pensamento que tem, que fica pairando no ar. Vai descrever com detalhes também. Uhum. E aí, o que eu queria, o tempo já está acabando, o que eu separei não vai dar para eu falar tudo, mas tem uma parte aqui que eu acho que é muito importante a gente falar, é a parte do quarto do escritório do Gotuso, que tem os mapas com a organização astral, né? Aí fala lá, o corpo astral é uma organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Isso aqui ele está falando do corpo astral, né? E tem uma outra parte que ele fala que tudo que a gente passa, né, no corpo físico, a gente leva tem uma hora que ele fala com o André, a gente não simplesmente desencarna e chega lá do outro lado como se nada tivesse acontecido. O que você tiver no seu coração aqui, você vai levar. E se você tiver alguma enfermidade, se essa enfermidade ela tiver no seu coração, você vai levar essa enfermidade junto com você. E a mesma coisa, a doença, ela começa no perispírito. Ela começa no pensamento. Você vai emanando as energias do adoecimento, né? E aí você vai como que diz? Fazendo ela acontecer. À medida que você, por mágoa, por sentimentos de destruição, de autodestruição, você vai adoecendo o seu perispírito. E aí, eu até pedi à Cássia, eu conversei com a Cássia assim que eu comecei a ler o capítulo, eu conversei com a Cássia sobre a apometria. E aí a gente tinha até conversado na semana anterior, nos estudos anteriores, a Geralda falou, ela tem uma conhecida, ela também já fez o curso. Eu acho que é uma forma da gente trazer, né? Eu até pedi Cássia, eu falei, Cássia, vamos trazer uma explicação simples para todo mundo entender, porque eu sei que tem muita gente que já é formado, tem gente que já conheceu, já ouviu falar, e tem gente que também só ouviu falar, não sabe o que é. Então, eu tinha pedido a Cássia para falar alguma coisa para a gente. Aí eu não sei, hoje não vai dar para a gente terminar, mas eu acho que essa parte, que é a estrutura, porque o Gotuso, na Terra, pelo que eu entendi, ele era neurologista. E quando ele assumiu o trabalho de ajudar na reencarnação das outras pessoas, ele trabalhava com a parte neurológica. Tanto é que lá no consultório dele, no escritório, tem todo um sistema nervoso do ser humano. Ele está completinho lá, com todas as coisas que a gente... Porque se a gente pensar, esse livro foi escrito na década de 40, né? Então tinha muita coisa que ainda não era conhecido. E até hoje, se a gente pegar essa parte e destrinchar, vai ter um monte de coisa que a gente ainda está boiando, que a gente ainda precisa... e está escrito lá, igual a apometria. A apometria é uma forma de você curar o seu espírito, né, o seu perispírito, e automaticamente o seu corpo vai ficar curado.
E na década de 40, porque se você pegar esse capítulo e outros capítulos e outros livros do André, a gente vai ver que o caminho é esse. É a gente curar o nosso coração, é a gente curar o nosso espírito, para depois a gente conseguir curar o nosso corpo. E conseguir fazer com que a nossa experiência aqui na Terra seja o mais proveitoso possível. Que a gente possa aproveitar todas as oportunidades. E não esmorecer, porque fácil não é. E aí, o Wilker, você acha que semana que vem ou numa outra semana a gente pode combinar e a Cássia ela vem falar da apometria e aí a gente pega só essa parte da formação da cura, né? Que eu acho que esse capítulo ele fala de cura. Pode. Fala, Cássia, a mãe da Marcela? É. Pode sim, pode combinar. Porque ela está fazendo um curso de apometria, sabe? Ela já tinha me falado isso há muito tempo atrás. Ela falou, Darcy, eu tô fazendo, tô passando, comendo um pouco de abamaçô. Trem difícil. Mas será que ela vai conseguir? Ela está fazendo o curso até no domingo, não? Ela falou que não conseguia participar. Ela tinha me falado que na outra semana ela não conseguia. Eu vou confirmar com ela direitinho, que eu falei com ela, que é domingo, que é para ela vir. Para ela poder falar para a gente, para ela poder... Não é isso, é só explicar mesmo, porque eu não sei, ela começou a fazer o curso, então ela tem. E aí eu acho que assim, a gente tem que começar a entender a cura de uma forma diferente do que a gente entende, né? A gente, quando eu falo a gente, eu, né? Porque... Todos os espíritos precisam entender, né, Darcy? Eu acho que eu estava até ouvindo uma palestra hoje daquele um psiquiatra chamado Dr. Sérgio, lá do Rio Grande do Sul. Acho que tem um dos livros de André Luiz que André Luiz descreve um dos personagens, né, que agora não vou lembrar, que ele obsediava uma pessoa. Quando ele desencarnou, ele estava todo deformado, o perispírito dele estava todo deformado. Uhum. Inclusive, ele não conseguia nem descrever quem que era o espírito, não conseguia identificar, e a face dele também toda deformada. Uhum. Então, quer dizer, esse processo, de, às vezes, até de obsediar, se apegar demais a, sei lá, outras pessoas ou coisas, né? Isso também adoece o perispírito. Então, aí ele até fala lá, eu não lembro exatamente a fala dele, ele fala o seguinte, o dia que a gente aprender, né, alinhar o nosso ser, né, o nosso interior, né, as nossas ações com o que a gente realmente essas coisas começam a se retificar e a gente começa a se curar, entendeu? E muitas das vezes a gente, sei lá, fala para uma pessoa, né? Socialmente a gente faz muito isso. Às vezes você não quer fazer uma coisa e para agradar certas pessoas você acaba falando que pode fazer, pode ser, né? Então, quando a gente consegue alinhar essa nossa vontade interior com o nosso ser e o fazer, isso acaba curando a gente. Achei muito interessante, né? E a cura está muito dentro da gente, sabe, Wilker? A gente tem pelo menos é o que a anatomia ela fala, né? A gente tem um grupo de células que são simpáticas e as parasimpáticas. A gente tem uma turma que a gente comanda. O meu músculo do meu braço, por exemplo, eu comando, ele mexe na hora que eu quero. Agora, o meu estômago, a minha vesícula, ela vai comprimir de acordo com o que eu enxergar. Se eu ver uma coisa gostosa de comer, a minha vesícula ela aperta e ela joga o líquido dentro do meu estômago. Isso eu não controlo, eu não consigo controlar. O meu coração ele bate independente da minha vontade. Eu falar, no meu coração não vai bater, ele vai continuar batendo. Então, essas células, elas não obedecem ao nosso comando. E tem as células que obedecem ao nosso comando. Só que no intervalo entre uma coisa e outra, a gente tem um monte de células que obedecem ao nosso comando e a gente não comanda elas. Darcy, na verdade eu entendo que a gente comanda, só que seria no automatismo, né? O nosso espírito, que somos nós,
esse processo aí já é automatizado, então ele comanda através do nosso inconsciente. No nosso consciente a gente não consegue fazer isso, mas o inconsciente comanda todas as nossas células. E o Ezequiel já até comentou uma vez que tem algum percentual de células do nosso corpo que não nos obedece. Ele obedece ao determinismo divino, senão nós nos destruiríamos. Né? Oi? Ele obedece à sobrevivência. Tem algumas células que ela vive em função do corpo, então ela vai obedecer aquilo que faz bem para o corpo. Justamente. Né? Ela não vai mesmo no nosso automatismo, elas não nos obedecem. Assim, porque você falou, o próprio Ezequiel falou que se a gente se fosse assim, nós no auto destruiríamos, entendeu? A gente não tem essa capacidade ainda. Mas já tem algumas coisas que a gente tem o controle, que a gente poderia controlar em relação à divisão de célula, em relação ao mal-estar, né? As enfermidades que nós temos, a gente tinha condição de tirar isso do nosso corpo através do nosso pensamento, através da nossa higiene mental. Mas é isso que eu estou falando, assim, por exemplo. Se você é uma pessoa que está, sei lá, depressiva, né? Você ficou depressiva porque você foi obrigado durante muito tempo a fazer uma coisa que você não gostava, por exemplo. Você trabalhou no serviço que não gostava, ou ficou com uma pessoa que você não gostava e, em função das necessidades, foi obrigada a conviver durante anos e anos com determinada pessoa. Então, isso traz angústias, né? Essas angústias acaba que modifica o nosso interno lá e afeta as células. A divisão. Eu não sei explicar direito. É isso mesmo. Muito interessante, né? A angústia consegue interferir, da mesma forma que o hormônio ele cai na corrente sanguínea e a mulher produz. O leite que já estava dentro do peito dela, ele esguicha para o neném mamar. E naquela hora é criado vínculo, é a mesma coisa. A angústia, ela vai acumulando nas nossas células e vai tirando o potencial dela de reproduzir, vai tirando o potencial dela de comandar e até destruir. E isso a angústia, que é um sentimento. Sim. E eu acho que isso, a apometria, ela traz para a gente... Eu não sei, porque eu não fiz o curso, eu não conheço, eu só conheço por alto. Pelo que eu fiquei sabendo... Vai nos ajudar. Pelo que eu fiquei sabendo desse negócio de apometria, na outra casa que eu trabalhava, o pessoal fazia desse processo. Eles levavam, por exemplo, a pessoa que ia fazer o tratamento, né, o tratamento espiritual, e aí ela ficava deitada numa maca e uma equipe de médiuns numa outra sala. Aí eles invocavam o espírito, eu não sei como é que fazia isso. Aí o espírito da pessoa que estava em tratamento ia para essa sala e lá eles aplicavam os passes magnéticos, conversavam com o espírito e tal, de maneira que acho que o tratamento é mais intensivo quando você aplica diretamente no perispírito fora do corpo, entendeu? O espírito fora do corpo. O tratamento é no perispírito, né? Acho que é aplicar direto, tipo assim, tira o espírito do corpo e faz o tratamento. Aí a resposta é mais rápida. Eu não sei se é isso. Só lembrando que qualquer tratamento extra que se oferecer para qualquer pessoa, tem que lembrar que tudo nasce da mente. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, conquistas, está tudo em nossa mente. Isso é o nosso HD. Então, é o seguinte, as enfermidades, eu insisto sempre em dizer que não existe doença, existe enfermidade. As enfermidades, elas existem em função de nosso desrespeito às leis divinas. Então, eu posso tomar passe, eu posso fazer apometria, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não tomar a decisão de mudar o meu posicionamento, a minha forma de ser, como diz o Ezequiel, né? Se a gente não atualizar,
nós vamos continuar vivendo o que nós já estamos vivendo aqui, a dor e o sofrimento. É isso mesmo. Bom, nós chegamos aí ao finalzinho, Darcy, aí você... Eu vejo Com a mão direito. levantada aí. Oi? Isabel tá com a mão levantada aí, não abaixa de jeito nenhum. Ela tá ficar com o braço até doendo, coitado. Tá, eu tô observando. Por isso que o braço dói. Então a gente continua semana que vem, mesmo se a Cássia não vier, a gente dá mais uma pincelada no capítulo e aí finaliza. Beleza? Beleza. Obrigada. Fica assim. Convidar a Estela hoje para fazer a oração final. Pode ser, Estela? Olha, eu senti que você ia me chamar. Sentiu? Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por mais essa noite aqui reunidos, nesse aprendizado constante, nosso a cada dia, e que podemos, além de melhorar, né, o nosso interior e melhorar cada dia mais, possamos, assim, auxiliar as pessoas com esses ensinamentos que estamos recebendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em novas faltas, e livramos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, até Seja. quarta. Até Boa quarta. noite, gente. Fiquem com Boa Deus. noite, Bom pessoal. domingo para vocês. Boa noite, gente. Até quarta, né? Até quarta a Baixa gente a tá mão, lá já. de novo. se Para Deus nós, até quiser. amanhã. Hã? Até Passa a amanhã. mão, Isabel. Até amanhã. Até amanhã.